Vibe Mundial FM. Começando esse programa deliciosamente com você, conectados, sintonizados comigo, Val Capelli, vamos compreender sobre cromoterapia e metafísica. Pois é, nessa fase em que nos recolhemos, ficamos novamente mais próximos de nós mesmos, no nosso ambiente, quietinho, em casa, parado. A mente não pode ficar desesperada, senão planta a ansiedade. As emoções não podem vir serem suprimidas, entristecidas, angustiantes. Olha, a alma precisa de um lampejo de muita fé. Às vezes nós tememos o contágio do coronavírus, o contágio que realmente afeta muito o corpo, mas nós temos um contágio pior, que é o da desesperança. Pior ainda, é o da falta de fé. Esse contágio realmente machuca muito, porque são horas e horas, de dias pós dia, com aquela angústia de não saber quando isso vai acabar, onde isso vai dar. E depois você vê a trajetória política, as tendências do que vai ser, o que pode acontecer, essa trama, essa confusão, essa rede de poder, de discussão partidária, de temáticas, de filosofias, de conduta. E quando a gente começa a olhar isso tudo, não deixe de ser vencido por duas coisas. Primeiro, pela incapacidade de não poder fazer nada. Você não pode, neste momento não. Mas com certeza tem seres de muita luz que podem fazer muito. Sabe, eu observava essa semana os meus atendimentos e com as pessoas que estavam com a emoção estraçalhada, num nível de revolta, um grau de indignação enorme. Eu dizia, mas isso compete a seres bem de muita luz, né? Não menos do que Saulo de Tarso, São Paulo, ser que inclusive intitula a nossa cidade São Paulo. Então, com a lucidez e evolução espiritual de Saulo de Tarso, né, uma entidade muito iluminada, talvez ele próprio, ou um ser tão iluminado quanto ele, é que é o mentor e cuida da nossa cidade. Você sabe que quando a gente viaja, quando a gente muda de local, eu sempre me conecto com o espírito responsável por aquele ambiente, por aquele grupo de almas que vivem ali, por aquele grupo de pessoas que vivem suas experiências naquela cidade, naquele ambiente. E tenha certeza, nosso estado de São Paulo tem um mentor de muita luz, que com certeza não cerrou sua luz neste momento, ao contrário, ela brilha muito mais do que nunca. E tenha certeza que o mentor do Brasil deve ser um ser tão maravilhoso. Se a gente olha com muito pesar e dor e desesperança para a nossa nação e aquele aperto de sem saber como isso tudo vai desenvolver, é porque não estamos olhando para uma luz maior, que é o mentor do Brasil. Já pensou? A alma bonita que é o mentor do Brasil, ou anjo de guarda que protege o Brasil, depende da sua concepção filosófica ou religiosa, é o ser de muita luz. Então eu quero dizer a você que se a desesperança realmente tomar conta de você, a angústia, o desespero e essa questão do achismo, de uma visão pior do que se possa imaginar, não esqueça que existe um outro lugar de muita luz, de almas, de guardiões, de seres assim, realmente dispostos a cuidar deste planeta, da humanidade, da nossa nação, do nosso estado e da nossa cidade. Saiba disso, viu? Você sabe que quando nós estávamos para começar isso tudo, em 2019, nós tivemos uma conexão e aí foi colocado que seres de outros orbes, muito evoluídos, almas de muita luz de outros orbes, vieram para a Terra, ficaram por um período nos polos, em colônias espirituais muito elevadas, de muita luz, e estavam se preparando para começar a nascer em 2020. 2020, olha só. Né? Início da pandemia, início da transformação maior, a humanidade se recolhe, um momento sombroso, viral, de realmente muita contaminação e muito desespero e muita impotência, né? Um inimigo invisível, isso manifesto como vírus, mas invisível também, não perceptível, como um poder de ganância, de domínio, que estava realmente crescendo muito. E exatamente nesse ano, 2020, almas de muita luz começam a nascer. Que coisa incrível. Vinha mais ainda uma colocação de que em 2040, com 20 anos de idade, esses jovens
tá? Bem, prodígios já estariam assumindo o poder. Então, se você olha para a condição social, política, da saúde, da humanidade, e chora, e se desespera, ou enraivece e se revolta, você não está olhando para um lugar, um ambiente de muita luz, que não se apaga nesse momento. E uma coisa que sempre os amigos espirituais pediram é que nós não apagássemos a nossa luz, para ser pontos luminosos, para servir de conexão do bem com os que aqui estão vivos nessa fase. Eu sei que as coisas são galopantes, as finanças são terríveis, as tendências são incríveis, mas que desafio, que desafio. Quando nós olhamos para esse momento da humanidade e vimos o que era pregado, separação de joio do trigo, muitos são chamados e poucos os escolhidos, a gente está vendo quanto isso é cada vez mais forte. Nós somos convocados a fazer parte de um movimento, de um segmento, de atuações e condutas dentro de uma determinada maneira, bondosa, generosa, integrada, bem positiva. Mas você sabe que quando a gente está exatamente nessa fase, fazendo isso tudo, tem as possibilidades outras, as tentações, o desvio do caminho, os tropeços. E aí, nesse arroxo da situação, muitos realmente se desequilibram e perdem a direção. Esses não foram escolhidos. Escolhidos para quê? Para continuar na Terra? Escolhidos para quê? Para manter esse padrão vibracional de decência, dignidade, estar na luz. Eu sei que é desesperador você olhar para o mal e ver que ele está crescendo e você é impotente. Sabe por que é desesperador? Porque você não acredita na luz, na força do bem, nas almas benevolentes que fazem parte desse planeta. Mas a minha concepção é metafísica. Apesar de ter essa visão espiritual, sendo metafísica, eu vou dizer, o seu ser tem um poder dentro de você. Esse elan vital que Carl Rogers coloca na psicologia humanista, esse elan vital é a essência espiritual, é o poder que você tem dentro de você, é a força interior. Você é osso duro de roer. Ah, se é. Passou por cada burdoada, passou por cada altos e baixos, levou tantas lambadas e está aí, firme, forte, permanecendo. Eu me lembro que na última viagem que fizemos nos Lagos Andinos, as entidades que conectavam nessa viagem diziam que o grande talento e trunfo era permanecer. Nem era fazer, mudar, transformar, expandir, crescer, era permanecer. E a grande mensagem era permaneça bem, permaneça bem. E realmente voltando agora e entrando em 2020, essa pandemia, esse momento planetário e da humanidade, permanecer firme num caminho, mantendo a sua razoável serenidade. É claro, gente, a avalanche vem, as tendências negativas são intensas, as despesas aumentam, a arrecadação se escassa, a insegurança da continuidade, a base de tudo, mas nessa hora eu não posso deixar de lembrar uma coisa que sempre falei nos meus cursos de metafísica. Quando há uma necessidade, a natureza se mobiliza para suprir essa necessidade. Mas quando nós escolhemos, numa situação de escolha, aí nós precisamos mobilizar o nosso recurso para aquilo. Mas se surge uma necessidade, a vida provê condições de suprir aquela necessidade sempre. Isso acontece quando você vai ter um filho. Gente, como eu vou conseguir suprir a necessidade desse ser que a vida deposita em meu colo, coloca em meu caminho? Ora, é uma necessidade que surge, as necessidades que hão de vir disso terão meios, terão possibilidades, porque são necessidades naturais desse processo de vida, evolução e desenvolvimento. Então, todas as necessidades serão supridas, acredite. Aquela que você foi longe demais, extrapolou, exagerou, talvez dificulte um pouco mais. E se você não der conta, e se você não conseguir, tenha certeza, nós podemos voltar atrás sempre. Aprendi uma vez numa incursão com um indígena daquela Guarani, da região do lado da Argentina, ali próximo à Foz do Iguaçu, numa experiência que ele mostrava a armadilha de pegar tatu, e o tatu era pego por uma questão: o tatu não dá ré, o tatu não volta para trás. E então ele ficava preso naquela armadilha cônica. E ali a conexão que eles trouxeram foi que na vida todos nós podemos voltar atrás, nós somos como tatu, podemos voltar atrás. Mas só há dois caminhos que não tem volta: o do mal e da criminalidade. Esse não.
Portanto, se você mantiver a sua hombridade, a sua decência, a sua firmeza, e ainda permanecer no bem, não desgringolar, não fazer uma loucura, não sair, né, desenfreado, deslocado, surtando e fazendo tantas maldades, né? Eu brincava até com uma pessoa, imagina, né? Ela falava assim, nossa, se eu visse essa pessoa perto, eu tacaria tudo que eu tinha na mão, eu compraria uma dúzia de ovos. Eu falei, peraí, eu compraria já um sorvete delicioso, uma banana Spree, do que uma dúzia de ovos para desgastar numa pessoa que eu não vou mudar o caminho dela. Eu vou sim mudar no momento em que eu sou convocado para participar, no momento em que realmente as coisas vão fazer a diferença. O que eu quero dizer a você, que me acompanha pelas redes sociais, Insta, Face, YouTube, aqui pela Vibe Mundial ao vivo, transmitindo da Avenida Paulista, estou em casa, mas vim aqui, eu venho a pé, moro aqui do lado, e venho a pé, não pego nem transporte para chegar aqui, fazer ao vivo esse programa com você, para transmitir essa consciência metafísica de um poder extraordinário que está dentro de você, absoluto, pleno, um poder incrível, de persistência, de firmeza, de empoderamento. A tua fibra óssea é capaz de manter o teu corpo presente na atmosfera física por séculos. O seu esqueleto, a tua alma pode sair e ir embora, mas o seu esqueleto permanece aqui por milhares de anos. Minha filha é arqueóloga, é essa área de formação dela, está quase terminando a arqueologia em Goiânia. Ela encontra restos, né, de civilizações de centenas de milhares de anos ainda consistentes. Então, interessante, a tua vinda nessa vida, a tua participação nessa existência é tão forte que a fibra óssea não se deteriora tão fácil e aqui permanecerá por centenas de anos, milhares de anos. Olha que incrível. E você pensa que não tem força suficiente para estar bem durante um ano de pandemia, um ano de confusão, um ano de isolamento? Você tem força para centenas de anos permanecer com a consistência da fibra óssea? Você eu sou, nós somos muito capazes. Vibe Mundial 95,7. FM.